Esmirna é a igreja que não foi repreendida, né? Uma das igrejas que não fora repreendida por Jesus. Então, a ele, Jesus faz vamos dizer assim, a acusação aqui não é porque eles estavam em pecado, mas lá, eu conheço as tuas obras e a tribulação e a pobreza, né? É um apontamento de Jesus, né? Não entenda aqui a acusação como fraqueza, né? Como uma fraqueza, um erro, um pecado, né? Porque não houve repreensão para essa igreja. E sim um apontamento de Jesus, que ele conhecia as obras, as tribulações e a pobreza. Esmirna era uma igreja pobre. Temos aqui a revelação de Jesus, que aquele que vencer, ou melhor, ele se apresenta como o primeiro e último que morreu e está vivo. Por quê? É uma representação do que a igreja passaria. A igreja passaria por sofrimentos, Wagner. A igreja, nós sabemos que Jesus não prometeu para nós que no mundo nós teríamos diversões, né? Que no mundo seria oba-oba, seria bênção, nós seríamos empresários riquíssimos, nós teríamos cabeça e não cauda. Isso daí é uma palavra de cabeça e não cauda, é uma palavra para Israel como nação. Mas para os discípulos, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Ele disse: vós vencereis também? Não, até quando Paulo fala, né, muitas das vezes, inclusive, né, pregação, em algum momento falando a respeito da vitória, talvez acho que uma empolgação do pregador é dizer, né, você é mais que vencedor. O texto não diz isso, né? Fala que nós somos mais que vencedores em Cristo, né? Porque Cristo venceu e nós tomamos com Ele a vitória, né? Exatamente. Nós somos mais que vencedores porque Ele já venceu. Mas Jesus não falou: vocês vencerão também. Pelo contrário, depois de cerca de 60 anos, Jesus está dizendo assim, ao que vencer. Porque é uma responsabilidade nossa, vencer, batalhar, pelejar, é uma responsabilidade nossa. Então nós temos que lutar aqui, vencer as nossas debilidades, as nossas fraquezas, para chegar ao final como vencedor. E esse vencer é só após a morte, seria isso? Porque eu já ouvi muitas pessoas falar assim, não, o importante não é como você começa, mas é como você termina. Porque no final que vem essa vitória e vem um galardão, é quando você morre. Ou se pegarmos o arrebatamento, né? Vamos dizer exatamente, assim, né? como se fosse isso. Ou se chegarmos a sermos a geração do arrebatamento. Sim, não é uma vitória aqui, né? Uma vitória futura. Então, ao que vencer, essa é uma promessa, né? O que vencer, essa frase vem com outras palavras mostrando uma promessa para essa igreja, né? Olha a força, conhece as obras, a pobreza, mas que eles eram ricos porque tinham comunhão, um apelo, né? Nada temas das coisas que hás de padecer. Ou seja, Jesus, ele sofreu tribulações. Então ele está dizendo para essa igreja: não temas pelas tribulações que vocês vão passar, pelos 10 dias de tribulação, que alguns serão mortos. E por que não é para temer? Porque mesmo que vocês sejam mortos, aquele que vencer, aquele que for fiel até o fim, né, que nós vamos ver aqui, ela não passaria pelo dano da segunda morte. Então a debilidade ali, né? Aqui está repetido, né? Na verdade, essa debilidade aqui é de... Por isso que essa debilidade que está aqui, né, está até errada, né? Porque está em Esmirna. A debilidade aqui é da igreja de Éfeso, né? Não pode suportar os maus e deixaste o primeiro amor, né? Esmirna não deixou o primeiro amor, né? Esmirna não temos essa referência, né? Mas o que Esmirna tinha lá? Cada igreja você observa que tem um principal. No caso de Éfeso era a obra dos Nicolaítas. Em Esmirna, aqui no centro, tem os falsos irmãos, os que diziam judeus. Então nós temos que entender que no meio que nós estamos vivendo, nós vamos encontrar muitas vezes os falsos irmãos, os falsos obreiros, como Paulo fala, que levantariam. Mas nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Não podemos olhar para as debilidades dos outros ou para as dificuldades. Porque se fosse assim, né? Jesus veio aqui e não teve só vitórias, né? Ele padeceu. Os discípulos, né, foram perseguidos, mortos. Então nós temos uma cultura de que não, o crente tem que ter uma vida boa, tem que estar tudo ok. Não, às vezes teremos tribulações.